Olá pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de algoritmos em grafos e dando continuidade ao tópico de árvores geradoras mínimas, no qual a gente já viu as definições de árvore geradora e as suas caracterizações. A gente também já viu o algoritmo de Kruskal. A gente dá continuidade trazendo o algoritmo de Prim, o outro algoritmo clássico para obtenção de uma árvore geradora mínima. Existe uma diferença entre o algoritmo de Kruskal e o algoritmo de Prim que é bastante evidente na forma como o design desses algoritmos é feito. O algoritmo de Kruskal ele mantém uma floresta geradora de peso mínimo a cada iteração, sendo que essa floresta geradora de peso mínimo ela tem uma quantidade fixa de arestas em cada uma de suas iterações. De uma iteração para outra, o algoritmo de Kruskal acrescenta uma aresta e cria uma floresta geradora mínima com uma componente a menos e uma aresta a mais para a iteração seguinte. Em sua última iteração, ao final da sua última iteração, ele deixa de ter uma floresta geradora mínima com duas componentes e passa a ter uma floresta geradora mínima com uma componente só. Portanto, o algoritmo de Kruskal ele vai reduzindo as componentes de uma floresta geradora mínima até obter uma árvore geradora mínima. Então a gente pode entender que o algoritmo de Kruskal ele considera as arestas do grafo em cada uma de suas iterações de uma maneira global, ou seja, ele pode inserir potencialmente qualquer aresta do grafo, claro, para além da ordem do peso, ele pode inserir uma aresta do grafo independente de vizinhanças e demais estruturas. O algoritmo de Prim, por sua vez, ele já tem uma abordagem local, vamos dizer assim. Ele sempre considera uma subárvore da árvore geradora mínima a cada iteração e ele vai aumentando essa subárvore da árvore geradora mínima, acrescentando uma aresta a cada iteração, considerando dentre as arestas que fazem um corte entre a subárvore da árvore geradora mínima e o restante do grafo, considerando esse corte, ele toma a aresta de menor peso a cada iteração e utiliza essa aresta para aumentar a subárvore, considerando um corte diferente na iteração seguinte, levando em conta agora as arestas que são vizinhas da extremidade que foi acrescida a subárvore que ele vem construindo, certo? Então, o algoritmo de Prim, diferente do algoritmo de Kruskal, ele não considera, para além da questão do peso, ele não considera todas as arestas do grafo em cada uma de suas iterações. O algoritmo de Prim ele já tem uma abordagem local. Ele considera apenas as arestas que estão, digamos, na fronteira da subárvore que ele já construiu. Tá bem? Para implementar o algoritmo de Prim e para implementar essa noção de fronteira, a gente utiliza uma fila de prioridade e a gente vai atualizando os pesos dessa fila de prioridade à medida que a gente vai acrescentando arestas e, portanto, vértices também na nossa subárvore. Bom,
Em verdade, a gente vai tratar dois vetores, um vetor para controlar a ordem em que as arestas do nosso dito corte são consideradas, e um vetor para registrar as precedências e, portanto, representar as arestas que vão sendo selecionadas para a nossa árvore geradora mínima. Como o algoritmo de Prim ele precisa começar em algum ponto, a gente precisa começar com uma subárvore de 0 arestas, essencialmente um vértice isolado, para além do grafo e da função de peso sobre esse grafo, é recebido como entrada o vértice inicial do nosso algoritmo, que a gente chama de raiz, a raiz da nossa árvore. A partir dela, a gente vai começar a considerar os cortes das nossas subárvores, que a cada iteração vão ter uma aresta a mais que a anterior. E em cada um desses cortes a gente toma a aresta de menor peso e acrescenta na árvore, atualizando assim o nosso corte. Tá bem? Então a ideia é, para cada vértice, a gente vai ter dois arrays que o pseudocódigo trata como atributos dos vértices, não faz diferença. A gente começa determinando a chave para a nossa fila de prioridade de cada vértice como sendo arbitrariamente grande ou de forma abstrata infinita, e o predecessor de cada um dos nossos vértices é nulo. Ou seja, todos os nossos vértices começam sem predecessor. A raiz da nossa árvore ela é atualizada com uma chave 0. E, portanto, uma vez que a gente construa uma fila de prioridade baseado nos nossos vértices, tendo como prioridades justamente as chaves, a gente sabe que a raiz, o vértice R, vai ser o primeiro vértice a ser removido da nossa fila de prioridade. Tá bem? Então, enquanto a fila de prioridade não é vazia, a gente remove um vértice da fila de prioridade, ou seja, a gente remove o vértice com a menor prioridade. Nesse caso, a gente removeu na primeira iteração do while, a gente remove a raiz. E para cada vértice vizinho da raiz, a gente vai considerar duas coisas. Primeiro, se o vértice ainda está na fila de prioridade. Isso é importante porque se o vértice ainda está na fila de prioridade, ele ainda não faz parte da nossa árvore. Se ele está na fila de prioridade e, portanto, não faz parte da nossa árvore, a gente pode seguramente considerar esse vértice como um extremo de uma aresta a ser inserida na nossa árvore sem o risco de fechar um círculo na subárvore da iteração corrente. Tá bem? Então, para cada vértice adjacente ao vértice recém-extraído da fila de prioridade, a gente considera aqueles que ainda estão na fila de prioridade. E, portanto, uma aresta entre o vértice recém-extraído e esse vértice não forma ciclo junto com as demais arestas já selecionadas. Se o peso da aresta entre o vértice U recém-extraído e o vértice V, seu vizinho que ainda está na fila, é estritamente menor que a chave do vértice V, então a gente vai fazer uma atualização. A gente vai considerar o predecessor de V como sendo o vértice U, e a gente vai considerar a chave de V como sendo o peso da aresta entre U e V. No momento em que a gente faz isso, é implícito que a nossa fila de prioridade vai ser atualizada de acordo com essa diminuição de chave. A gente vai fazer um decrease key para o vértice V.
bem? Pois bem, na primeira iteração, a raiz é extraída da fila de prioridade e cada um dos seus vizinhos recebe como predecessor a própria raiz. No entanto, à medida que novos vértices vão sendo extraídos da fila de prioridade, esse predecessor ele vai sendo atualizado à medida que arestas de menor peso vão sendo descobertas com peso menor do que a chave desses vizinhos da raiz. E isso é válido para vizinhos de quaisquer vértices, certo? Então, ao final do algoritmo de Prim, a gente vai ter que o array de predecessores ele descreve a nossa árvore geradora mínima, tá bem? Então vamos dar uma olhada numa execução do algoritmo de Prim para esse grafo, onde a raiz é o vértice A. A raiz sendo o vértice A, na primeira iteração ela vai o while. Na primeira iteração o nosso for vai considerar os vértices B e H, vai atualizar o vértice B com predecessor A, vai atualizar o vértice H com predecessor A, vai atualizar a chave de H como 8 e vai atualizar a chave de B como 4. Portanto, na iteração seguinte, a gente vai ter diversos vértices que ainda tem uma chave arbitrariamente grande, e a gente vai ter o vértice B com chave 4 e o vértice H com chave 8. Dessa forma, é o vértice B que vai ser extraído da fila de prioridade na iteração seguinte. Então, na iteração seguinte, o vértice B é extraído da fila de prioridade e é amarrado, e é fixada a aresta AB como parte da nossa árvore. Mas por que isso ocorre? Isso ocorre porque, uma vez que B foi extraído da fila de prioridade, ele não vai mais satisfazer essa condição. E uma vez que não mais satisfaça essa condição, a gente sabe que o predecessor de B não volta a ser atualizado. Se o predecessor de B não volta a ser atualizado e esse predecessor era o vértice A, então, implicitamente, a gente acabou selecionando a aresta AB. Na segunda iteração, o vértice B é extraído da nossa fila de prioridade e as chaves dos vértices C e H são extraídas, né? São atualizadas, já que elas tinham valor infinito de uma maneira abstrata, elas são atualizadas com os pesos, com os valores 8 e 11. Dentre esses valores, aliás, desculpe, na verdade, o vértice H ele não é atualizado com o valor 11, afinal, do vértice A ele já havia recebido o valor 8. Então, o predecessor atual de H é o vértice A com a chave 8. Então, quando ele considera o vértice B e observa que a aresta BH tem peso 11, esse peso ele é maior, ele não é estritamente menor que a chave de H, atualmente 8, e, portanto, não é atualizado em relação a esse 11. Apenas o vértice C recebe uma atualização. E agora a gente tem dois vértices na nossa fila de prioridade, o vértice C com chave 8 e o vértice H com chave 8. E, portanto, qualquer um dos vértices vai poder ser extraído nessa iteração. O vértice C é escolhido como vértice extraído, e como ele foi extraído
Tendo o vértice B como seu predecessor, a gente sabe que ele não torna a ter o seu predecessor atualizado e, portanto, a aresta BC é selecionada. Agora que a gente inclui o vértice C, a gente atualiza a chave de I, que era infinita, para 2, a chave de D para 7 e a chave de F para 4. Como a menor chave na nossa fila de prioridade atualmente é 2 do vértice I, o vértice I é extraído, não voltará a ter o seu predecessor atualizado, portanto a gente acabou selecionando a aresta IC. E o vértice H, dessa vez, vai ter a sua chave atualizada para 7, afinal 7 é menor que 8. E o vértice G vai ter a sua chave atualizada de infinito para 6. No entanto, a menor chave dentre 7, 4, 6 e 7, os demais vértices que ainda sequer foram visualizados no nosso algoritmo têm chave infinita. A menor chave é a chave 4 e, portanto, o vértice F ele é extraído da nossa fila de prioridade. Uma vez extraído, não torna a ter o seu predecessor atualizado, portanto, a gente implicitamente selecionou a aresta CF. Tá bem? Então, a ideia é basicamente essa. Uma vez que a gente extrai um vértice da fila de prioridade, ele não torna a ser considerado porque a gente acabaria fechando um ciclo. E uma vez que ele não torna a ser considerado, seu predecessor não é atualizado. E daí, uma vez extraído um vértice, a gente implicitamente seleciona uma aresta de acordo com o seu predecessor atual. Tá bem? Então, o vértice F é extraído, a gente seleciona a aresta CF e algumas atualizações são feitas. Em particular, o vértice G vai ter a sua chave atualizada de 6 para 2. O vértice D não vai ter a sua chave atualizada de 7 para 14. E o vértice E, que antes tinha uma chave infinita, vai ter a sua chave atualizada para 10. A nossa menor chave na nossa fila de prioridade corresponde ao vértice G, que vai ser extraído da fila, portanto não vai ter o seu predecessor atualizado e o seu predecessor é fixo como F. E vão ser consideradas atualizações para os vértices I e H. Na verdade, não para o vértice I. Não vai ser considerado uma atualização para o vértice I, porque o vértice I já está fora da nossa fila de prioridade. E observe que mesmo que fosse considerado uma atualização para o nosso vértice I, essa atualização corresponderia à inclusão de uma aresta que acabaria fechando um ciclo na nossa subárvore. Portanto, faz bastante sentido a gente não considerar uma atualização para o predecessor do vértice I. E daí a gente ilustra o porquê de considerar atualizações de chave e predecessor apenas para os vértices ainda inclusos na fila de prioridade. Dentre os vizinhos de G, o único vizinho que satisfaz essa propriedade é o vértice H. E notando que o vértice H já teve como chaves 8, possivelmente 11 e 7, a chave de H atualmente é 7, ele vai ter a sua chave atualizada para 1. E então a gente tem fora, ainda dentro da fila de prioridade, o vértice H com chave 1, o vértice D com chave 7 e o vértice E com chave 10. Portanto, o próximo vértice a ser removido da nossa fila de prioridade é o vértice H. Todos os vizinhos dele já foram removidos da fila de prioridade, portanto ele não faz atualizações em chaves e predecessores desses caras. E a nossa fila de prioridade fica com um vértice a menos nessa iteração. Agora ela tem apenas o vértice D com chave 7 e o vértice E com chave 10. Portanto, o vértice D é extraído da nossa fila de prioridade e o seu predecessor já não vai ser atualizado. Então, implicitamente, a gente selecionou a aresta CD. O vértice D, ao ser extraído, ele vai ter como único vizinho ainda na fila de prioridade o vértice E, que tem chave 10. E essa chave vai ser atualizada para o valor 9. E, portanto, o predecessor de E vai ser atualizado para o vértice D.
Havendo apenas um vértice na fila de prioridade, a gente remove esse vértice e o seu predecessor já não vai ser atualizado. Ele vai ser fixo no vértice D. E daí a gente encerra a execução do algoritmo de prim, porque a nossa fila de prioridade tornou-se vazia. Tá bem? O livro traz uma discussão sobre o custo do algoritmo de prim e, no geral, o custo do algoritmo de prim, quando bem implementado, ele é linear no número de arestas mais n log n no número de vértices. Isso ocorre quando a gente utiliza uma heap de Fibonacci para implementar a nossa fila de prioridade. Como essa estrutura de dados ela é bastante avançada e um tanto incomum de ser utilizada, eu não gostaria de entrar em detalhes sobre a discussão de complexidade, mas uma vez que utilizada, essa é a melhor complexidade possível para o algoritmo de prim. Tá bem? Então esse é o conteúdo da aula de hoje e até a nossa próxima aula. Até lá!